E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos de podcast? Gente, eu cheguei a gravar aqui, eu não sei, pouquíssimas pessoas viram. Eu cheguei a gravar um primeiro vídeo, mas não sei por que cargas d'água, o negócio estava sem áudio. Então eu vou gravar de novo, dessa vez um pouco mais curto. Tô com o mesmo problema aqui, a garganta arranhando e tudo mais. Eu ia gravar ontem, por exemplo, nem gravei, eu não tava em condições de tossir no meio, ia tossir no meio da gravação. Então hoje eu aparentemente estou um pouco melhor. Talvez fique ruim de novo, mas vamos ver. Vamos tentar levar. Até o final do último podcast, por exemplo, comecei a tossir, deu uma crise de tosse e aí foi embora. Fiquei uns 15 minutos tossindo depois que eu terminei de gravar. Só para fechar o assunto, vamos ao podcast, vamos tentar agilizar. Só para fechar o assunto São Paulo, né? Que eu tinha falado possíveis saídas, né? O Patrick, por exemplo, ainda não tem negócio fechado com o Atlético Mineiro. O Atlético fez uma proposta, o São Paulo não aceitou. E aí o Atlético parece que fez uma segunda proposta, São Paulo não aceitou de novo. Eu não sei os valores envolvidos, tá? Mas o São Paulo quer que chegue num valor ideal. Então, a princípio o negócio tá parado, né? Mas se não rolar mesmo, é porque o Galo ele meio que tá usando... Ele meio que tá apostando na vontade do atleta, né? O Igor Gomes vai pro Atlético Mineiro, mas o contrato dele vai acabar. E para liberar agora, por exemplo, o São Paulo quer uma ajudinha de custo, né? Acho que é uma parada. Igor Gomes, por exemplo, acho que é um negócio que dá para fazer um bem bolado todo mundo. Né? Não faz sentido ele ficar no clube, é jovem. Eu acho que ele mesmo, assim, se puder deixar algo pro São Paulo, eu vou deixar. Então acho que o Igor Gomes mesmo, não sei, ele, o staff dele, deve conversar com o pessoal do Atlético Mineiro e tentar desembolsar uma grana, né? Questão Patrick, aí eu já não sei, porque assim, o Galo não é um clube hoje, um apetite de mercado, já foi no passado, por exemplo, né? No passado, o Atlético Mineiro ia agressivamente ao mercado e graças a isso montou um super elenco, que lá está ainda. Então o Galo não tem essa preocupação de, precisamos necessariamente do Patrick. Se ele viesse, ia ser legal. Mas se o São Paulo não aceitar, também tem que fazer, cara. Assim, a gente não vai ficar aumentando o valor. O São Paulo quer tanto. Ah, não. Isso aí a gente não vai pagar, cara. Porque a gente vai ter que pagar o jogador. Né? Que não vai sair. Também não vai ser uma bagatela, né? Não vai ser um trocadinho. Então, não sei. Vamos seguir acompanhando o caso do Patrick, que já disse que não quer ficar. Né? Teve aquele problema de relacionamento com o Rogério Ceni. Eu acho que o próprio Rogério Ceni também, por essa negociação estar acontecendo, o próprio Rogério Ceni já deu a bênção, ó, tchau, não quero também mais, se o cara não quer ficar, não fique, né? Eu também não faço questão. E é isso, vamos seguir e falar de Corinthians, né? Corinthians que, pro torcedor corintiano, duas boas notícias e a gente pode dizer também que duas más notícias, né? As boas notícias, o Corinthians conseguiu a contratação, aí sim, em definitivo, do Yuri Alberto. É muito boa contratação, cara. Assim, o Yuri Alberto ficar no Corinthians. Assim, a gente ficava imaginando como é que ia ser o desenho, né? Como é que o Corinthians ia fazer para conseguir convencer os russos a deixar a abrir mão do Yuri Alberto, né? Porque o Yuri Alberto tem apenas 21 anos. Assim, não parece. Não, porque a gente pensa, Yuri Alberto, Internacional, Zenit, agora Corinthians, Yuri Alberto tem uns 25 anos, ele tem apenas 21 anos. E ele é um cara que chegou no Corinthians. Ele já foi um cara que se consolidou no Internacional. E aí ele, no Zenit, fez o papel dele, e no Corinthians ele se consolidou também. Então não é um cara que assim, é uma promessa, né? Vamos investir numa promessa, né? Vamos ver se dá certo. Não, assim, é um cara que dá certo, que deu certo e que é muito bom pro Corinthians ele ficar. A permanência do Yuri Alberto é uma perspectiva, uma promessa de que o Corinthians ofensivamente consiga manter uma produção bastante legal para a próxima temporada. A má notícia, né, que eu falei, tem a boa notícia e a má notícia. A má notícia é que para trazer o Yuri Alberto, para manter o Yuri Alberto em definitivo, o Corinthians teve que envolver na troca, né, 2 jovens jogadores. É o caso do Robert Renan, que já está na Rússia, e o caso do Duqueiroz. Né? O Duqueiroz vai depois, pelo que eu apurei,
o contrato de empréstimo do Yuri Alberto acaba no meio do ano. E acabando o contrato de empréstimo, aí entra em vigor o contrato de compra, né, do Yuri Alberto, 50% do Yuri Alberto, e aí sim o Duqueiroz vai. Então, acho que, cara, assim, uma coisa que o Vampeta falou, assim, todo mundo é muito jovem, né? Todo mundo é muito jovem. O Robert Renan é muito jovem, o Duqueiroz é muito jovem. Só que, assim, tanto o Robert Renan quanto o Duqueiroz são dois caras que ainda têm o que provar, né? Eles ainda têm que se provar. O Yuri Alberto não. E uma coisa que o Vampeta falou assim, cara, não é fácil você achar um talento no meio campo, na zaga. Não é fácil você achar um cara fora de série, um cara fora da curva. Fora de série não, vai. Um cara fora da curva, um cara acima da média pra zaga e pro meio campo. Não é fácil. Mas se você colocar um cara, né? Pô, um cara que vai jogar pra equipe, que vai fazer o trabalho, como o Rogério Ceni fala do Igor Gomes. Um cara que não precisa ser talentoso, mas ele vai entrar, ele vai deixar tudo dentro de campo, ele vai cumprir o seu papel tático. Porque é assim que eu vejo o Igor Gomes. Eu não vejo ele como um atleta acima da média. Eu vejo o Igor Gomes como um bom jogador. Só que ele cumpre taticamente o papel que ele precisa. Você consegue se virar com esse cara por um tempo. Né? Agora, se você vai conseguir se virar com um centroavante mais ou menos por muito tempo, você não vai conseguir. Então o Vampeta falou, cara, foi uma boa troca por causa disso. Pra gente arrumar um zagueiro ou um meio campista razoável, que vai cumprir o seu papel tático, a gente consegue achar. Não é que vai ser fácil, mas acha. Agora, para achar um cara como o Yuri Alberto, não só no Brasil, mas no mundo, com a idade que ele tem, não é uma parada fácil. Então o Corinthians fez essa operação, acho que, cara, uma bela contratação. A única coisa que talvez fique com uma pulga atrás da orelha do torcedor é que a gente não sabe quais as porcentagens, né? Porque o Yuri Alberto, o Corinthians fica com cerca de 50%, o Zenit fica com os outros 50%. E quanto que o Zenit vai ficar do Robert Renan e do Duqueiroz, né? Da fatia do Corinthians, que o Corinthians não tem o 100% dos dois jogadores. Quanto o Corinthians vai ceder toda a sua fatia pro Zenit? Aí isso é uma coisa que talvez deixe o torcedor com a pulga atrás da orelha, mas independentemente assim, por mais que o Corinthians, eu dou toda a minha fatia por esses dois jogadores. Ainda que é aquela história, assim, eles são jovens e são promessas, mas eles não são uma realidade ainda. O Yuri Alberto, ele é uma realidade. Por isso que eu acho que vale o investimento. E aí a segunda boa notícia, que eu falei que tinha duas boas notícias e duas más notícias. As duas más notícias, saída do Robert Renan e do Duqueiroz, mas a boa notícia é a permanência do Maicon por mais uma temporada de empréstimo, porque com a saída do Duqueiroz, ficaria um vácuo ali, né? E o Maicon ficando, ele é o cara que pode ocupar esse espaço. Teve muito problema de lesão, a gente torce para que essa próxima temporada o Corinthians possa contar a temporada inteira tanto com o Renan, com o Maicon, quanto com o Paulinho. E aí sim teria um reforço, o meio campo ali, a região dos volantes estaria muito bem ocupada e não sentiria a falta do Duqueiroz, por exemplo. Então vamos ver se esses dois atletas voltam, em que condição que voltam, né? Porque, infelizmente, cara, assim, um ano terrível pros dois, né? Paulinho se machucou ainda muito cedo e já ficou fora a temporada inteira. O Michael se machucou, aí demorou pra voltar, voltou, se machucou. Aí teve outra lesão, não foi a mesma lesão, e aí ficou fora mais um tempo. A gente torce pela recuperação dos dois e que consigam jogar em alto nível, porque o futebol brasileiro tem a ganhar com isso, né? O futebol brasileiro tem a ganhar. Para finalizar hoje, falar de Luis Soares, hein? O Grêmio anunciou aí que não anunciou oficialmente, né, a contratação de jogador, não teve aquela coletiva, vestir camisa nem nada, mas anunciou, divulgou um acordo com o Luis Soares. Então o Luis Soares, o próximo destino deve ser Porto Alegre. Faz muito sentido com aquilo que ele falou, né, de vir para a América do Sul, de ir para o Uruguai especificamente, de ficar perto da família. Ele jogou no Nacional e ficando no Grêmio, em Porto Alegre, ainda assim muito próximo do Uruguai, muito próximo da família. Agora sim, o caso do Luis Soares é um atleta de 35 anos, né, se eu não me engano. É um cara que já está em final de carreira, né?
Ele já tá em final de carreira. O terceiro jogo da Copa do Mundo, que eu esqueci contra quem foi, o Luis Soares, ele teve um papel importante naquela vitória, né? Porque ele tenta um chute, o Arrascaeta pega a sobra e faz o gol. O outro ele dá assistência para o Arrascaeta. Ele fez um bom jogo. Mas o primeiro jogo da Copa do Uruguai foi um jogo terrível. Assim, pensando em Luis Soares. Parecia um ex-atleta em atividade. Então, assim, qual que é o Luis Soares que vai pro Grêmio? E assim, a gente pensa em nome Luis Soares, naturalmente, a gente já imagina que não é por uma cifra meramente protocolar, né? O Luis Soares deve vir por um belo salário para o Grêmio. Óbvio que tem toda aquela... por exemplo, pô, eu fico feliz de ter um cara como o Luis Soares no Brasil. Assim como, pô, veio o Vidal, falei, caraca, que privilégio, né? A gente ter no Brasil dois caras que marcaram história, né? Para os dois países e para os clubes onde passaram, né? O Vidal pela entrega, pelo comprometimento, cara, um baita meio-campista. O Luis Soares, para mim, minha opinião, fez parte do melhor ataque aí que eu vi em um clube, né? No caso do Barcelona, o trio MSN, Messi, Suárez e Neymar. Pra mim, o trio de ataque, hein? Trio de ataque. Não tô falando um jogador. O trio junto, jogando junto, fazendo gol. Esse foi o melhor trio de ataque que eu vi. Inventaram até uma sigla legal e deu certo, né? E acabou dando muito certo. Cara, um baita jogador, cara, isso é um baita privilégio de se de fato oficializar mesmo, né? O acordo está selado, né? Selado não, está apalavrado. Mas é aquela coisa, assim, que eu fico naquela, né? O Grêmio acabou de voltar para a Série A. E investir num cara com essa idade, que a gente tem... Pô, não digo que eu tenha convicção, mas a gente a gente imagina que, poxa, ele já está no fim de carreira. Senão não estaria na América do Sul. Estaria ainda em um clube, talvez, de segundo escalão na Europa ainda. Não, a gente imagina que por ele estar na América do Sul, ele já está pensando na sua aposentadoria. Então, qual que é o Luis Soares que vai jogar no Grêmio? Assim, vai ser o cara que fez o primeiro jogo da Copa ou o cara que fez o terceiro jogo buscando a classificação? Essa é a dúvida. Da capacidade dele, quando jovem, né, alguns anos, até 5 anos atrás, a gente pode colocar, capacidade dele aos 30 anos, isso é inegável, mas qual que é o Luis Soares de hoje, né? Qual que é o cara que vai jogar no Grêmio? É um cara que vai em busca de títulos, como disse o Vidal, né? Para ir pro Flamengo, quero ganhar títulos, já ganhou uma Libertadores, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, ele já ganhou 2 títulos. É um Luis Soares que, pô, tô indo pro Grêmio pra ser campeão. Aí tudo bem. Mas se for um cara que, pô, tô pensando no final de carreira, já aposentadoria, aí, cara, assim, é um investimento de altíssimo risco para uma equipe que acabou de voltar para a Série A, que naturalmente vai ter problemas, né, na questão financeira, de fechar a conta, pô, puxa aqui, puxa ali, vamos fechar a conta. Eu não acho que era um investimento para o Grêmio fazer isso agora, tá? É óbvio que vai ter todo uma promoção disso, venda de camisa, o marketing, né? Vai ter empresa que vai fazer marketing pontual. Pô, o Soares vai vestir a camisa, põe o nome na camisa. O Grêmio vai lucrar com isso, mas não é um lucro suficiente para pagar o salário de um jogador desse, que eu não faço a mínima ideia de quanto vai ser. Eu sei que vai ser caro. Agora, assim, a gente tem... Eu não tenho números nem estatísticas para isso, mas é só a gente fazer um levantamento rápido de alguns grandes jogadores que vieram pro Brasil, para clubes brasileiros, e que não deu certo. O próprio Grêmio tem uma dívida com Douglas Costa. Eu ouvi o Chico Garcia, se eu não me engano, ele disse que o Grêmio tem uma dívida de 7 milhões com o Douglas Costa. E aparentemente ele pediu para conversar com a diretoria do Grêmio, hein? A gente não... Aí fica aquela especulação. Pô, será que ele quer voltar? Ou será que ele vai conversar com os caras? Porque o Renato Gaúcho disse que quer ele, né? Não conseguiu. Quando o Douglas Costa chegou, ele saiu. E quando o Portaluppi chegou, o Douglas Costa saiu. Então eles não conseguiram trabalhar junto, né? Diz que o Renato Gaúcho gostaria de contar com o jogador
E aí diz que rolou esse pedido do Douglas Costa para conversar com a gestão. A gente não sabe se é para conversar sobre o que está atrasado ou se é para, de fato, pô, será que não dá para voltar, para eu não sair do Grêmio da forma como eu saí? Ele saiu do Grêmio da forma como ele saiu por culpa dele mesmo, né? Dando tchauzinho para a torcida, cara, assim, um papelão dos mais... Ah, é ser humano, cabeça quente, torcedor pegou no pé. Cara, assim, pô, o Grêmio para ser rebaixado, o cara... né? Saiu no noticiário que o cara queria sair, pedir licença pro casamento. Cara, é a hora para isso? Sim, é o mínimo de bom senso, né? De, poxa, não é hora, né? Não é hora. Se tiver que fazer, pô, não quero deixar de fazer porque vai ser uma multa muito cara. Cara, então não fala para ninguém. Mantenha as 7 chaves, né? Mas o negócio vaza, aí o torcedor fica maluco. Aí ele sai, dá tchauzinho, né? Ironizando a torcida. Então, assim, talvez ele queira voltar para, ó, preciso reconquistar o torcedor. E se tem um cara que pode conciliar isso, é o Renato Gaúcho. Não, ele chama para ele, bate no peito e fala, ó, torcedor, aqui sou eu que tô chamando isso aqui. É um cara que tem moral para fazer isso com a torcida do Grêmio. Eu estou chamando a responsabilidade. Se der ruim, cobrem de mim. Não cobrem do cara, cobrem de mim. O Renato Gaúcho é um cara que tem moral para isso. Agora, voltando ao assunto Luis Soares, já comecei a falar que jogadores que vieram e que já não deram certo e deixaram, né, uma dívida legal por onde, por onde passaram. Douglas Costa, Daniel Alves, vai contando aí. Eu falei, não vou fazer estatística, eu não vou fazer número, porque eu também não sei, eu não vou lembrar de todo mundo, né? Um ou outro vai passar batido. Diego Forlan no Internacional, tivemos Diego Forlan no Internacional. Adriano Imperador, a gente teve Pato, né? O Pato passou também, não deixou saudade. Então, e aí, pô, quantos deram certo? Se a gente pensar agora recente, Vidal deu certo, campeão de 2 títulos, não foi protagonista, não foi, mas campeão de 2 títulos recentes com o Flamengo. Ronaldo Fenômeno, a passagem dele pelo Corinthians. Né? Então, assim, você trazer um cara, pô, um monstro do futebol mundial, que vai vir pro Brasil, já tá com uma idade avançada, ele muito provavelmente vai finalizar a carreira na América do Sul. Quantos casos deram certos e quantos casos deram errado, né? Se o Grêmio pode arriscar acabando de voltar de uma Série B, esse que é o ponto, sim, esse é o ponto que eu quero chegar. Eu pessoalmente, eu torço para que dê muito certo, cara. Eu torço para que dê muito certo, que ele arrebente, que ele faça partidas assim. É óbvio que a gente sabe que ele não vai arrebentar em todo jogo, né? Não tem como. Mas, pô, 2 partidas medianas e uma partida excelente. 2 partidas medianas e uma partida excelente. Quer dizer, pegar, por exemplo, o Renato Augusto no Corinthians. É mais ou menos isso que foi a temporada do Renato Augusto, né? 2 partidas mais ou menos, ok, e uma partida que ele arrebentava. Pô, se o Luis Soares fizer a mesma coisa que o Renato Augusto no Corinthians, pra mim já se paga, porque é um grande espetáculo ver o cara no futebol brasileiro, né? Mas qual que é o cara? Qual que é esse? Porque, pô, esse negócio de contratar esse grande craque, mais velho, vai ganhar muita grana, vai, mas é assim, para mim representa a velha política do futebol, né? A velha política, uma parada que está obsoleta com a chegada, com o crescimento dos clubes e empresas, e não necessariamente clubes e empresas, clubes administrados como empresa, isso tem cada vez menos espaço, né? Existe cada vez menos espaço para... Pensa o Flamengo, por exemplo. Pô, mas o Flamengo contratou o Vidal, mas primeiro que o Flamengo pode. E segundo que o Vidal praticamente se ofereceu para jogar no Flamengo. Quanto você quer receber? Ah, a gente quer baixar o salário. Então baixa. Eu vou. É contrato de quanto tempo? A gente pode oferecer isso. Eu aceito. Só quero ser campeão no Flamengo. E o Flamengo pode contratar. O Palmeiras, que é outro time que pode, o Palmeiras não faz isso. O Palmeiras, ele não... Ah, pô, se o Soares se oferecesse pro Palmeiras, o Palmeiras dificilmente contrataria, mesmo se o cara baixasse o salário. Porque já não tá... Ao que me parece, né, e o que a gente ouve um pouco na imprensa esportiva, é que o Abel Ferreira não gosta de ter no seu elenco um cara com super status, né, que vai potencialmente causaria um problema de ego. Fora a idade, né? Então, assim, pô, falando de Palmeiras, o contrato do Lucas Lima acabou agora, cara.
Assim, acabou agora. Assim, pô, que loucura, mano. Quem que foi o cara, né? E aí a gente aí começa a buscar quem que foi o cara que fez o contrato do Lucas Lima. Porque, mano, ele recebia do Palmeiras uma fortuna e que ele deu de retorno esportivo, né? Praticamente nada, assim. Praticamente nada. É impressionante, né? E isso é de ficar triste. Eu não tô criticando o atleta, não. Isso é uma coisa pra ficar triste. Lucas Lima, Luan, do ex-Grêmio, ex-Corinthians, é uma coisa pra ficar triste, porque você viu o cara jogando no auge. Aí você fala, putz, cara, que talento desperdiçado, né? E aí você pensa, pô, se eu tivesse metade do talento que esse cara tinha, que esse cara tem, né? Que ele tem. Mas se eu tivesse metade do talento que esse cara tem, meu Deus, cara, eu ia tá mirando um clube de segunda prateleira da Europa, né? Mas é um talento desperdiçado, infelizmente. Mas voltando, né? Dá pra. Pô, o Palmeiras, por exemplo, não faria isso. O Galo fez isso. Fez com o Hulk, fez com alguns jogadores lá. O Hulk é o melhor exemplo. Mas, pô, deu certo também, né? Deu certo. Ah, tô falando dos jogadores que deu certo. O Hulk deu certo, por exemplo. Cara, superstar na Europa, veio pro Galo e deu muito certo. Deu absurdamente certo, né? E, e aí, pô, você pensa os clubes de empresa hoje. O Botafogo não ia fazer isso, né? Eu tava ouvindo o Chico Garcia, ele falou que rolam boatos de que o Botafogo teria oferecido 2 milhões pro Douglas Costa. Se tivesse oferecido 2 milhões, ele teria aceitado. O Botafogo não. O Botafogo é um pouquinho diferente, porque o John Textor ele me parece um cara meio emocionado, né? Mas ele não é um cara sem noção. Ele é meio emocionado, mas ele não é sem noção. Ele não ofereceria um contrato dele. Até porque o Patrick de Paula já se provou uma contratação, um dinheiro jogado fora, um dinheiro jogado no lixo. Eu acho que ele vai ser muito mais cauteloso em grandes contratações de John Textor. Ele foi nessa, pô, tava meio emocionado, precisa de um elenco forte, jogador promissor, fez teve um período legal no Palmeiras, contrata. Dinheiro jogado no lixo. Até agora, né? Todo respeito ao atleta. Mas até agora, dinheiro jogado no lixo. Eu acho que, apesar de emocionado, ele vai ser muito mais cauteloso. Você parar pra pensar, Vasco da Gama acabou de voltar pra CV, não vai fazer um investimento, uma loucura dessa. De contratar um cara medalhão, um popstar do futebol, um dinheiro que a gente sabe que pode custar muito caro, né? Pode custar muito caro se o cara não vingar especificamente, porque vai deixar uma herança maldita, né? Maldita. Então, cara, assim, se eu acho que o Grêmio deveria ter feito isso, eu acho que não, porque assim, é um investimento de muito alto risco para um clube que acabou de voltar para a Série A. Pô, mas tem que pensar grande, né? Tem que pensar gigante. Mas se for para pensar grande, se você olhar hoje os principais clubes do Brasil, à exceção do Atlético Mineiro, principais clubes em termos de elenco e grana, né? Elenco e grana, não coloca o Atlético Mineiro porque o Atlético Mineiro tem uma dívida de mais de 1 bilhão, né? Então assim, não dá para colocar no pacote. Flamengo e Palmeiras, os caras fazem isso? Os caras não fazem isso. Não fazem. E parece que a postura do Vitor Pereira é na direção contrária, né? Do que o Flamengo faz, de contratar um cara consolidado. O Flamengo contrata caras consolidados, e o Vidal é uma exceção, mas não são jogadores que você pensa, pô, o cara tá em final de carreira. Não, assim, é um cara consolidado, mas é um cara que, pô, eventualmente, ele ainda pode acontecer, pensar o Davi Luiz. O Davi Luiz não tá em fim de carreira. Não tá, você pode falar, então, coloca o Davi Luiz na conta, né, que é um cara que um medalhão que veio para terminar a carreira. Não, o Davi Luiz, se ele quiser vir um país do mundo árabe, te ofereço uma fortuna aqui. O cara vai, ele ainda tem espaço, cara. Ele ainda tem espaço. É diferente, por exemplo, do Vidal e o... se bem que esses caras também teriam espaço em clubes do Oriente Médio e tal, mas você pensar o Davi Luiz hoje, o clube do segundo escalão da Europa, eu acho que tem espaço, tá? Sincero, honestamente, eu acho que tem espaço. Eu só acho que um atleta como o Davi Luiz, ele pensa, cara, eu prefiro jogar num clube da segunda prateleira da Europa ou jogar num dos principais clubes do Brasil? Eu prefiro estar nos principais clubes do Brasil. Ele ainda tem, eu acho
Isso é minha opinião. Eu acho que o Davi Luiz ainda tem bola para jogar, não na primeira prateleira, na segunda prateleira da Europa. O Vidal acho que já não. O Vidal acho que já não. A exigência que se tem... Diferentes posições, não tô aqui criticando, tá? Não tô criticando. O que se exige do Vidal de participar do jogo é diferente do que se exigiria do Davi Luiz na zaga. Não tô falando que na zaga se corre menos, não é isso. Mas o meio de campo... Pô, a gente tava falando do Modric esses dias. O cara é um camaleão, né? O cara é um... É um trem-bala, né? Não pela velocidade. Ele ocupa todos os espaços do campo. Um cara como o Vidal, o que se esperaria de um cara como ele é fazer algo parecido, não igual, que é impossível, né? Tem que ter bom senso também, mas parecido, do cara se mexer, dele se apresentar em todos os espaços do campo para receber a bola, para tirar essa bola, para entregar a bola pro ataque e para marcar, cara. Assim, o Vidal hoje, para mim, não teria mais essa capacidade para um jogo com a intensidade do nível europeu, tá? Intensidade do nível europeu. A mesma coisa o Soares no ataque. Mesmo um clube de segunda prateleira, ele não teria mais espaço de participar do jogo sem a bola, de ficar recompondo e aí ataca de novo, recompõe, ataca, não tem mais espaço. Por isso que eu falo, pô, aí sim, aí é o cara que já tá, né, meio que no fim de carreira. Se bem que o Vidal, do jeito que ele é meio pilhadão, eu acho que ele tem muito tempo ainda. Se ele ficar na América do Sul, ele tem muito tempo de carreira ainda. O Soares eu já não sei, mas aí muito depende da motivação, né? Você vê que, pô, tem prós e contras, e aí você puxa, tem regras e exceções. Eu só posso dizer o seguinte, vou torcer muito para dar certo. Imagina um embate de Flamengo contra Grêmio, Vidal contra Luis Soares. Pô, é um espetáculo à parte. A gente ter o privilégio de, na mesma partida, poder presenciar e assistir dois jogadores históricos do futebol dentro de campo, né? Ia ser um grande barato, né? Ia ser uma parada muito interessante, cara. Muito interessante. Só eu tô falando de jogadores lendários, né? Eu tava ouvindo o Barolo e ele falou assim, cara, eu ouvi um boato, mas boato mesmo, assim, não tem nada. Eu ouvi um burburinho, se for o Barolo que falou, de que o Daniel Alves disse que estaria interessado a voltar ao São Paulo para tirar a má impressão que ele deixou, né? Cara, é impressionante, velho. E, cara, se isso de fato acontecesse e a diretoria do São Paulo topasse, ia ser uma das maiores bizarrices dessa gestão Casares, na minha opinião. Enfim, pra mim é puro boato. Eu acho que o próprio Daniel Alves tem noção de que, cara, infelizmente não dá, né? Não dá. Eu acho que ele se queimaria ainda mais se de repente ele voltasse mesmo. Ele se queimaria ainda mais, porque não tem espaço mais. É um jogador que, para a intensidade de um jogo de Série A, ele já não consegue participar mais, né? Da forma como deveria. Ainda mais no esquema do Rogério Ceni. Não ia funcionar, né? Então é isso, gente. Ó, falei que ia ser corrido. Até foi longo. A voz tá meio falha ainda, né? Não sei se dá pra perceber, mas eu sinto um pouco pesado ainda. Mas a tosse não veio. Tô um pouco melhor, tô um pouco recuperado. Vou fechar por hoje. Amanhã vamos fazer a retrospectiva do ano, né? Último podcast da semana. Pré-ano novo e praticamente véspera de ano novo, né? Lembrar e relembrar a trajetória dos clubes, os títulos, né? E terminar com Copa do Mundo. Mais uma vez relembrar aí o título da seleção argentina, tá certo, gente? Valeu demais. Forte abraço para todo mundo e até amanhã. Tchau.